Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Setor. E hoje vai ser um videozinho pouco não, bem diferente, assim, não é falando sobre jogos, mangás, coisas, na verdade é. Porém, é uma coisa que eu quero fazer diferente, que é o quê? Eu quero ranquear os jogos que eu joguei durante esse ano. Sim, eu fiz meio uma recapitulação, né, dos jogos que eu acabei jogando e joguei lá naquele sitezinho lá de tier list. E eu quero estar fazendo essa lista aqui com vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Pera aí. Cadê? Aí, tela certa. E o cara tá ranqueando. Esse aqui não tá em uma ordem de jogos que eu joguei, né? Mas na verdade mais ou menos está, né? Então, mas ela tá um pouquinho também meio que por plataforma, mais ou menos, né? E vamos lá. Eu quero começar aqui com Code Bunny, que realmente eu lembro que foi um dos primeiros jogos que realmente eu joguei esse ano. Eu acabei de falar que eu não ia fazer por ordem, mas vai sair mais ou menos isso aí. É um jogo indie brasileiro que eu ganhei a chave e eu fiquei devendo muito de fazer um vídeo sobre ele, né? Ainda quero voltar. Eu fiz algumas lives lá no site roxo, porém eu não consegui estar fazendo a review. Ainda quero fazer, quero rejogar, que eu sei que teve várias atualizações novas. E ele é um jogo estilo 8 bits, né? Com uma pegada meio que Mega Man, só que um pouco Mega Man X, que é um pouco mais rápido. Mas assim, é uma pegada, não tô querendo dizer que é baseado realmente aqueles jogos de estilo 30x, 20x, né? Esses jogos por aí, que são sucessores meio que espirituais de Mega Man. Não, o Code Bunny ele consegue ter uma pegada única, né? São duas histórias, são dois personagens que você escolhe, né? Axel e agora eu não lembro o nome do outro personagem, que você acaba escolhendo. E cara, é um joguinho super divertido, né? Eu colocaria aqui no ranquear. Mas por que não coloco no Rank S? Porque não tem conquistas. E eu adoro ficar caçando conquistas de jogos, né? Eu acho que isso aí. E assim, tem algumas outras coisinhas, como eu falei, eu acho que seria bem algo que me incomodava em Mega Man. E tem aqui. E como são dois personagens, eu acho que as histórias poderiam se encaixar melhor. Não deixar o outro só como coadjuvante e acabou, esqueceu. Né? Eu acho que eles poderiam ter colocado, ter conectado a história dos dois personagens para assim ter um final único, assim, um final. Você faz o final com um, final com outro, para liberar o final verdadeiro. Eu acho que isso seria bem interessante, tudo, mas é um ponto de vista meu. Eu coloco com um A. Outro jogo que eu joguei, mas eu joguei duas vezes, foi Assassin's Creed Odyssey. Eu fiz 100% tanto o jogo principal quanto as DLCs no Xbox e também peguei a platina no PlayStation 5. Mas por que isso? Nossa, jogou tanto esse jogo? Vamos lá. Esse jogo, na verdade, eu comecei ele jogar no Xbox, fui jogando aos pouquinhos, né? E comecei o finalzinho do ano passado, né? No final de 2024. E acabei pegando janeiro de 2025 para jogar e fiz tudo. Né? Joguei as DLCs que eu não tinha jogado ainda, completei. E no PlayStation eu comecei a jogar na época da pandemia, né? Que eu peguei um Play 4 emprestado. Comecei a jogar, porém eu não consegui finalizar, eu fiquei bem no finalzinho. O final da história eu acabei vendo, assistindo, né, via YouTube, né, que eu acabei devolvendo o videogame. E, cara, é um jogo maravilhoso, é um RPG muito bom. Só que eu vou citar esse problema um pouquinho mais pra frente em um outro jogo aqui que eu joguei, né, de Assassin's Creed. Que é o que? O jogo, o final dele é via DLC. Ele tem, você finaliza a campanha principal, bonitinho, mas só que fica muitas pontas soltas. Você não entende muito, beleza, aconteceu isso, aquilo, mas e aí? O final vem por ver a DLC. Nós temos, né, a DLC da Legal da Lâmina, que é um segundo retcon, fortalecendo o retcon sobre a Lâmina Oculta, né, que o Origins deu mais ou menos um retcon sobre a Lâmina Oculta, né, nessa questão de, realmente, se você não tomar cuidado, você vai acabar perdendo o seu dedo anelar, se usar a Lâmina Oculta, e acabou se tornando realmente por conta de uma devoção por conta do bike. Né, todo mundo tá arrancando, mas tem aquela questão, realmente, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo, né, seu dedo anelar. Então, virou essa tradição de você arrancar esse dedo no assassino, para entrar na Irmandade dos Ocultos, os assassinos por aí. Só que veio o legado Primeira Lâmina, que conta a história, né, realmente a Primeira Lâmina. E, cara, ela é totalmente diferente. Eles colocaram que ela é usada por cima,
né? Então, quebrou, foi um retcon, cara, que eu achei totalmente desnecessário sobre a lâmina oculta. Já que, tipo, o 2 deu explicação, o Leonardo da Vinci deu, né? Que ele arrumou o designer da lâmina, que realmente a lâmina ela raspava no anelar, né? Você podia perder, acabava perdendo o dedo. Ele consertou o design da lâmina para não ter esse problema, para os próximos assassinos não precisarem cortar mais um dedo. E simplesmente a Ubisoft cagou, né? A história é boa, só que tipo, o que vai conectar com ela é a história no presente, que vai ser a história que tá, também o que está acontecendo lá no passado, mas não o passado da Cassandra e do Alexis, mas sim lá dos Isos, lá atrás. Então, cara, é um bom jogo, mas só que eu acho que ele fica meio desconexo dentro da saga. Então, eu vou colocar C. É um jogo maravilhoso, me diverti muito jogando. Ainda vou fazer as DLCs no PlayStation, mas eu coloco aqui. E vamos lá, Assassin's Creed Chronicles, vou meio que listar os três meio que juntos aqui, tá? Eles estão separados, mas vou colocar os três. Eu coloco como Rank A. Rank B, quer dizer. Cara, eu joguei a sequência, o China, o India e o Rússia. É um jogo 2D muito gostoso de estar jogando. Ele tem uma. Assim, é legal que mostra um pouco sobre as outros assassinos, né? Igual o Nicolau, que é o do Rússia, ele tem a HQ, então dá uma profundidade melhor, né? Esqueci o nome da menina aqui do Chronicle China, que inclusive tem os mangás dela, que tá mostrando a ancestral dela, revivendo as memórias dela. Eu acho legal, ele dá uma boa conexão pro que tá acontecendo, né? Ele dá um pequeno gancho pro Syndicate. É um jogo extremamente divertido, plataforma 2D, aventura, então maravilhoso. Coloco aqui como B. E um outro jogo que eu joguei também, esse aqui eu joguei também no Xbox, foi Sonic Forces. E cara, é um jogo que eu sei toda a polêmica que teve do jogo, né? Joguei sabendo das limitações, de tudo sobre Sonic Forces, só que mesmo assim me decepcionou. Tem umas músicas boas, né? Principalmente a música do Infinity, tem uma outra música também que é boa demais. Só que, cara, eu tive muito problema do que o jogo somente essa questão que eu já vi o pessoal comentando que é o do Sonic ganhar velocidade muito rápido, né? Não ser uma coisa gradativa. Isso atrapalhava muito nas fases. E tinha muita fase que você era puxado para fora. Você tava. Tinha um corredor assim, o Sonic não conseguia ir reto. Parecia que tinha uma força meio que gravitacional, né? Que jogava você para fora da fase, em linha reta. Em curva, pior ainda. Tem fase que foi um inferno passar por conta disso, que é horrível, horrível, horrível. Né? Aí entra, né, realmente a história é fraca, tinha um grande potencial, mas a história do Sonic Forces eu achei fraquíssima, cara. E vou, infelizmente, vou pôr aqui no em E. É um jogo que eu gostei, me diverti, mas só que, cara, eu achei que foi decepcionante. E, né, um outro jogo, né, que esse aqui eu também joguei, foi o Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 é um dos meus jogos preferidos, né? Eu adoro Resident Evil 3 original, foi o primeiro jogo de terror que eu joguei na minha vida. Tem um carinho muito grande. E o Resident Evil 3, cara, remake, ele é muito bom, né? Eu gostei o visual da Jill, do Carlos, né? Gostei de algumas alterações, gostei desse visual do Nemesis, né? Achei legal aquela perseguição no Nemesis que dá no início. Apesar que se o Nemesis quisesse, ele tinha matado a Jill rapidinho, né? Ele não matou porque ele realmente não quis, o roteiro não quis matar. Nessa parte eu achei que eles pecaram de. Que, tipo, cara, o jeito que o Nemesis persegue a Jill no começo dava pra ele matar muito fácil ela. Muito fácil mesmo. E assim, é um jogo que, cara, eu acho ele muito bom, mas ao mesmo tempo falta. Falta alguma coisa. Ele é meio que decepcionante. Né? Então, tipo, a parte do relógio eu acho que dava pra ele ter sido muito melhor. Então, tipo, eu coloco aqui em um rank D, que é um jogo que eu falo, ele tinha tudo pra ser maravilhoso, pra até superar o Resident Evil 2 Remake. Só que ele consegue, quando você tá indo, tipo, cai, decai. Então, tipo, é um jogo que eu falo, ele é muito bom, mas só que também muito decepcionante. Tipo, não chega a ser igual o Sonic Force, que o Sonic Forces
ele decepciona, principalmente eu falando a questão de gameplay. Isso pega muito, 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 muito a gameplay do Sonic Force. Então eu coloco ele no rank D. Poderia ir para um C, mas eu vou pôr aqui no D. E agora vamos uma parte um pouquinho mais polêmica. Pokémon Scarlet. Né? Joguei Pokémon Scarlet, já tinha jogado Pokémon Violet ano retrasado. Comecei ano retrasado e fechei ano passado, né? Acho que eu comprei o jogo em 2023 e. Final de. Dezembro de 2023 e comecei em 2024. Eu zerei. Ou foi ao. Não. Foi, eu acho que. Alguma coisa assim. E cara, é um jogo gostoso estar jogando, você se diverte muito. A parte do mundo aberto é bem legal, você está explorando a ilha. É legal que agora nós temos três quests principais, não só a quest dos ginásios, você vai ter uma quest do time inimigo de Stars que é uma porcaria de time, mas só que é divertido, né? E tem a parte de você enfrentar tipo, uns Pokémon Titã, uns Pokémon Totem, uns negócios aí que aí você vai fortalecendo a tua motoca. Só que, cara, ele é ao mesmo tempo muito bom, mas ao mesmo tempo falta essência. Falta alguma coisa, falta coisa. Os líderes de ginásio são fraquíssimos. Assim, não lembro. Realmente, aqui, cara, não vou dizer, nossa, eu lembro o nome de todos os personagens da franquia Pokémon. Não, mas. Geralmente eu consigo lembrar de um ou outro, os campeões, por mais que, tal campeão é um pouquinho mais apagado que o outro, né? Não é todos igual uma Cynthia da vida. Porém, cara, isso aqui a parte principal, que é dos ginásios, é horrível. Não tem nenhum líder de ginásio carismático, nenhum membro da Elite 4 carismático. A líder da Elite 4, pior ainda. Tipo, a única personagem legalzinha é a rival, que é uma antiga campeã também da Elite 4. Isso eu achei bacana, né? Essa questão, né, de mostrar, porque, tipo, agora deixa bem explícito, você é o rival, por isso que você tem vantagem sobre o Pokémon do seu, entre aspas, rival. Porque na verdade você é o rival da história, né? Mas, cara, é chato. Questão de visual horrível. Se não. Pior designer de personagem que tem é aqui. Você não consegue editar, que é sempre aquele uniforme de escola horrível. Os NPC só muda a cor de cabelo, praticamente todos iguais. Deu uma melhorada, né? Que os NPC antes era, né, Sprite era tudo o mesmo Sprite, mas aqui deu uma melhoradinha, mas só que ainda não poderia ser melhor, cara. Vendo o potencial que o Nintendo Switch tem, esse jogo decepciona bastante. E nenhuma segunda jogatina ainda não. Eu pensei que poderia melhorar, mas não melhorou. E continuando com a Nintendo, vamos no jogo um pouco mais recente que eu joguei, Pokémon Legends ZA. Que eu fiquei de gravar um vídeo sobre ele, dando minha opinião, mas só que né, aconteceu tanta coisa agora no final do ano, eu nem consegui. Quem sabe, se vocês pedirem aqui algum desses jogos aqui, eu faço algum vídeo mais detalhado. Pretendo agora para 2026, todo jogo que eu zerar, mesmo se eu já estou zerando ele pela segunda, terceira vez, fazer um vídeo falando minha opinião. A menos que já tenha talvez um vídeo no canal, aí tipo, se eu ver que minha opinião mudou muito, aí eu regravo. Mas vamos lá. Pokémon Legends ZA, o jogo mais recente, né? Eu joguei a versão de Switch 1 e se passa no presente, né, no futuro XY, acontecimentos pós-XY, né? Nesse ponto eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu queria que fosse, mesmo pegada Legends Arceus, que fosse um jogo mais pro passado de Kalos, eu acho que teria sido muito melhor, bem mais interessante. Mas beleza, quiseram dar uma continuidade. E cara, é um jogo divertido, eu me diverti bastante, bem gostoso. É maravilhoso ter as Mega Evolução de volta, né? Colocaram um temporizador agora, né? Mega pra não durar muito, né? Mas isso tá legal, é um jogo bem gostoso. Não tem líder de ginásio, cara, mas consegue ser muito mais divertido as batalhas do que o Scarlet Violet, lá em ZA. Eu me diverti muito mais jogando Legends ZA Scarlet Violet. Foi um jogo extremamente divertido. Só que, agora vamos lá. Ele deixa a desejar. De novo, o Switch tem um poder fantástico, cara. O pessoal subestima muito o hardware do Nintendo Switch. Mas o Nintendo Switch é um console maravilhoso. Ele consegue tancar mais. Ele consegue tancar muito mais do que aqueles PNG. A cidade, cara, não parece que é uma cidade viva.
É uma cidade morta, velho. É uma cidade morta, Lumiose. Você não vê, eu queria muito mais interação. Tipo, a história é boa, tem alguns probleminhas, principalmente, é um pouco de spoiler, mas o jogo se passou em Kalos. Beleza. O que aí, tipo, não explica, ó, a Liga Pokémon parou. Eu acho que seria interessante citar, trazer alguns líderes de ginásio, mas falar o que está acontecendo com a Liga Pokémon, né? Trazer a Dianta por aí. Mas tudo bem. Mas só que tem um líder de ginásio que era obrigatório aparecer e não apareceu, que é o Clemont, que é o líder de ginásio que fica em Lumiose, que é do tipo Trovão. O cara não aparece, tá acontecendo um bagulho na cidade dele. Nós temos uma história que eu falo, extremamente interessante, que é por conta dos acontecimentos do XY, né? Que é a... Eles estão tentando fazer esse Battle Royale, chamar a atenção dos pessoal, porque o pessoal tá. O mercado imobiliário de Lumiose decaiu. As pessoas não querem mais morar em Lumiose, os móveis estão desvalorizados, estão vendendo a preço de banana, porque todo mundo quer sair de Lumiose, quer sair de Kalos por conta dos acontecimentos do XY. Né? Falando um pouquinho sobre a história. E eles começam a querer trazer, né, os Pokémons para dentro da cidade, fazer esse Battle Royale e tudo. Né? Então, tipo, tem muitas críticas do jogo, isso é fantástico. Só que, cara, a cidade é morta. A cidade é morta. E tem uma coisa agora, um pouco de spoiler, né? É descoberto que tem mais uma arma ancestral, agora em Lumiose, e fica justamente na Lumiose Tower, né? Na torre principal Lumiose, que é exatamente onde fica o ginásio do Clemont. E eu pergunto, como raios esse cara não percebeu que a torre onde ele mora, a torre do ginásio que ele mora, tem uma porcaria de arma? Como ele não percebeu isso? Como? 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 Tipo, não, do jeito que o jogo mostra, tipo, tava escancarado. Ele estudando a torre dele, ele ia ver que tinha uma porcaria de uma arma ancestral lá dentro. É uma coisa que eu falei, mano, isso aqui não faz sentido nenhum. Mas fora isso, né, esses probleminhas de Pokémon atravessando coisas, você atravessando Pokémon, né, a textura da cidade, tudo uns PNG da vida, eu coloco um rank B. Cara, esse jogo tinha tudo para ser um rank S. Mas infelizmente, Game Freak, orçamento baixo, cobrando o preço de um jogo AAA, praticamente um quádruplo A. Cara, esse jogo, na verdade, eu deveria colocar aqui, mas eu vou dar uma forçadinha porque eu me diverti muito. Vou colocar rank B. Mas deveria colocar no rank C, cara. Assim, é porque eu tô forçando muito, 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 muito mesmo. E vamos lá, Assassin's Creed Shadows. Jogo aqui que é muito bom, é muito divertido. Né? Temos uma história interessantíssima do Japão. Cara, já fiz vídeo falando, é lacração. Mano, um gringo do nada. Tava todo mundo hypado quando tinha a, a suposição que o Yasuke ia ser um dos protagonistas de Assassin's Creed Shadows. Tava todo mundo hypado. Inclusive o cara do maluco lá do canal lá do Tigrinho Central lá do meio. Ele fez vídeo falando que tava hypado. Aí foi um gringo falar que era lacração ter o Yasuo como protagonista, começou a enxurrada. Ai, lactação. Nossa, temos que lacar. Cara, eu falo, a única, entre aspas, lacração, assim, lacração que tem é um personagem, que seria não binário, e o Yasuo que, no, tipo, usa o pronome neutro. Tipo, isso não faz sentido dentro da lore, assim, né? Poderia passar pano falando que é a Abstergo que fez isso, né? Porque aqui nós voltamos, né, pro Sema Helix, né? Nós estamos de volta ao Sema Helix. Então aqui, tipo, a gente tá dentro do Helix e de novo igual Unity Syndicate, alguém invadiu o nosso Helix e tá nos transmitindo as memórias do Yasuke com a Naui, né? Então temos esse momento com a Ibuki que é uma Ronin, né? E, cara, assim, uma coisa que eu achei meio sem sentido, muito. Não foi igual o Dragon Age, que bate naquela tecla um monte de vezes. Mas, assim, foi uma coisa que ficou muito desconexa com a história. Mas, tudo bem.
Mas, tipo, foi o suficiente para o pessoal ficar chorando na internet. Aí só que, assim, é um jogo muito divertido. Nerfou o parkour que tava precisando. Porque, cara, desde o Unity foi piorando. O personagem, cara, era praticamente o Homem-Aranha. Escalava tudo, 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 tudo. Pra você ter noção, ele escalava. Então precisava ter esse nerfado no parkour. Mas só que, assim, tiraram a sistema de caça, né? Eu acho isso ruim. Você tem os animais na tela, mas você não consegue matar. Né? Pelo menos, tipo, quando eu joguei, não sei agora que saiu mais atualização, se arrumaram. São duas questões. Que é você conseguir quando se sincronizar. Eu sei que quando lançou, se eu matava muito civil, eu me desincronizava, mas depois lançou umas primeiras atualizações, isso sumiu. Você matava civil e não sincronizava. E outra coisa é. Ó, já foi até aqui, vai ser rank B que eu vou pôr aqui, Assassin's Shadows. É, e animais, você tipo, atinge eles, mas é como se não fizesse dano. E ele tem um grande problema que começou no Odyssey, foi pro Valhalla e continua aqui no Shadows. Que é o quê? O final do jogo é via DLC. Nós temos o final do jogo base, que é um final que fica bem aberto. Mas você quer ver o final mesmo tudo que está acontecendo? Compra a DLC. Então vou por aqui. Cara, não, eu vou descer o Pokémon, cara. Eu acho que Pokémon tem que ficar aqui no rank C. Me incomoda ficar no rank B. Mas fica aqui no rank B, cara. Ele poderia estar aqui. Poderia estar aqui. Mas por conta de alguns probleminhas, né? Eu falei de algumas coisinhas que faz parte da lore de Assassin's Creed e removeram aqui. E principalmente o final você vê a DLC. Porque, cara, as referências ao Japão são fantásticas. A questão de você entrar no templo, tirar o sapato, que o pessoal reclamou, nossa, é bug. Porque eles fizeram uma animação automática. Senão, imagine, cara, toda vez que você entra no templo tem que tirar o sapato. Eles colocaram esse de tirar o sapato. A questão dos altares, colocaram bonitinho, cara, dos altares shintoístas. Foi, assim, uma coisa muito boa. Assim, como eu sou de uma religião japonesa, eu sou messiânico. Então tem muita referência que eu entendi. E, cara, isso era uma lição de casa. Só que tem esses probleminhas, então. Ele poderia estar aqui. Assassin's Creed Shadows tinha tudo pra estar aqui. Né? Enfrentei pouquíssimos bugs. Né? Assim, bug, assim, o que eu enfrentei, eu acho que o jogo crashou nenhuma vez, mas só que eu fiquei travado no mapa umas duas vezes. Por quê? Tem momentos que a vegetação é muito densa. A vegetação do jogo é muito densa e o seu personagem fica travado. Simplesmente fica travado. Porque não tem como atravessar essa vegetação. Porque era uma vegetação muito densa. E, né, eu coloco aqui. Cara, é um jogo maravilhoso. Isso aqui não tem nem o que falar. É um joguinho gratuito, né, de Play 5. Que é o Astro Playroom. Esse jogo, vou pôr aqui porque, cara, tem um valor nostálgico muito legal. Você vai passando as fases, vai vendo a história do Play 1, do Play 2, cara, do Play 3. Né, Play 4 não tive Play 4, mas cara, assim, pra quem já tipo, é igual eu aqui, já tem uns 30 anos ou mais nas costas, e já jogou, né, tá desde o Play 1 ou do Play 2, cara, é fantástico esse jogo, é um fanservice tremendo, e fora que você vai vendo algumas coisinhas sobre o Play 5, é o que, tipo, é maravilhoso isso aqui, tipo, e é gratuito. Então, ele tá aqui, cara, eu me diverti muito, platinei isso aqui com orgulho. Um outro jogo que eu joguei foi o remaster do Onimusha, né? Tá muito bom. Legendinhas em português. Capcom, obrigado por ter localizado o jogo. Arrumaram, agora você consegue usar o analógico para se movimentar aqui. Né? Onimusha 1 e 2 tinha movimentação a lá Resident Evil. Né? Mesmo sendo um jogo hack and slash, ele tinha movimentação do Resident Evil. Porque Onimusha 1 foi desenvolvido inicialmente para ser um spin-off de Resident Evil. Para ser um spin-off que se passaria no Japão feudal. Só que ficou muito estranho a história. Então eles fizeram mudar e virou um jogo próprio que foi inicialmente feito para Play 1, depois refizeram para Play 2, que é o Onimusha e ele tem essa movimentação a la Resident Evil. E cara, a história é fantástica e são
aguardando pelo próximo jogo do Onimusha que vai ser lançado e também o remaster do Onimusha 3, que eu vou comprar. E Sonic Frontiers. Que jogo fantástico, cara, que jogo fantástico. Diferente desse aqui, cara, esse aqui eu me diverti muito. Cara, aquele mundo aberto, nossa, como eu ficava correndo aqui. E fora que no jogo tem uma coisinha que você consegue estar trocando de música, você consegue jogar, ouvir umas músicas de jogos anteriores, né? Já tem algumas que você já desbloqueia logo no início, e outras que você, depois que você joga, né, você vai coletando algum, né, vai ter uns coletáveis e tem uns coletáveis de música. Você vai desbloqueando outras músicas. Quando eu descobri que dava pra fazer isso, cara, me diverti muito ouvindo as outras músicas de Sonic. E fora, tipo, melhor luta de boss que tem, cara, as melhores músicas. Assim, esse jogo vai estar aqui. Eu acho que eu deveria colocar aqui, mas eu vou pôr aqui. Que eu me diverti bastante, as músicas são maravilhosas, né? Eu falo, ele fez com que as expectativas para o próximo jogo do Sonic ficassem altas. Então, o próximo tem os seus problemas, tem, né? Igual tem as fases do Cyberspace que são repetitivas. Você vai chegando na última ilha, você não quer mais jogar, você já tava de saco cheio das fases do Cyberspace. No começo eu tava pegando todos os anéis vermelhos, fazendo melhor velocidade, pegando a quantidade de anéis que precisava, até fazendo todos os requisitos que as fases pediam, né? Rank máximo, tudo. Só que chegou no final, eu já não aguentava mais, já tava de saco cheio, só queria fechar o jogo. Mas fora isso, cara, fantástico Sonic Frontiers. Um outro jogo que eu joguei que eu adorei foi Devil May Cry 5. Eu joguei a Special Edition de PlayStation 5. E cara, que jogo fantástico, trilha sonora maravilhosa, gameplay com os quatro personagens fantástico, né? Que esse aqui você já tem a história, você já joga com o Virgil, né? Não precisa comprar DLC que ele já vem aqui incluso. Cara, fantástico. Um momento polêmico, o Devil May Cry, o DMC, né? O reboot, era até então meu Devil May Cry preferido, mas só que esse aqui, cara, superou a jogabilidade fantástica. E ela não é repetitiva com os quatro personagens, cada um tem seu estilo de jogabilidade diferente. Cara, Devil May Cry 5. Se você gosta do reboot, não gosta da franquia, ou se você adora, detesta o reboot, mas adora a franquia Devil May Cry, cara, o Devil May Cry 5 é o melhor Devil May Cry já feito. Eles pegaram tudo de bom que fizeram nos jogos anteriores, tanto os quatro anteriores, mais o reboot, e colocaram aqui, cara. Então, o Devil May Cry 5, fantástico. E um outro jogo, esse aqui, vamos, vou ter que pôr aqui, F. Mortal Kombat 1, né? Eu joguei no lançamento, joguei até em live. E assim, é um jogo que minha opinião mudou. É um jogo que a minha opinião mudou. Que é um jogo que tinha tudo pra ser bom, mas só que mataram o jogo. Simplesmente mataram o jogo. A história, ela é boa, né? De novo, um outro reboot dentro da franquia Mortal Kombat. Só que, tipo, eu falo, o último capítulo é ruim, né? Ele é ruim. Eles tentaram fazer um Dead Alliance de novo, meio que forçando, trazendo de novo Shang e Quan Chi como vilões finais. E fora que tem uma DLC que é horrível. Reino do Caos é horrível, 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 horrível essa DLC. Né? Então, Mortal Kombat 1 é um bom jogo de luta, mas só que ele acaba decepcionando e fala, tipo, ele é um jogo que eles conseguiram matar. É um jogo que começou bom, só que a empresa conseguiu matar, cara. Então, e fora, né, os convidados que eles chamaram, tudo, para os personagens extras, não gostei de nenhum, né? Do 11, cara, eu adorei todos, mas aqui é decepcionante. E agora, Street Fighter V, jogo, cara, fantástico. Eu acho que merece até aqui, ó. Vamos subir mais, Street Fighter V. Eu joguei, claro, que eu. Esse é um ponto de vista de alguém que jogou muito tempo depois do lançamento oficial, que eu sei que o lançamento oficial veio muito, mas muito, muito capado. Mas eu joguei agora, né, versão completa, com todos os personagens, joguei os modos histórias, joguei, né, o modo história dos individuais, o modo história principal. E cara, a jogabilidade está maravilhoso, está muito mais fluido, né? Tipo, o Street Fighter não muda a jogabilidade, mas só que ela vai se lapidando, cara. E eu acho que ela tá muito mais fluida comparado aos outros Street Fighters. Né? Não joguei o 6 ainda, mas, cara, se você é fã da franquia, você vai adorar.
Sonic Colors, sem muita enrolação de. Eu falo, Sonic Frontiers estragou minha percepção de Sonic. Tipo, não chega a ser um Force da vida, mas, cara, é um jogo bem fraquinho, né? Algo que veio depois do Unleashed, né? Que eu sei que tem polêmica por conta, né, do Ray Rogue, do Unleashed. Mas, cara, o Colors é bem decepcionante. É bem. Tem vários probleminhas dele que me fizeram torcer o nariz. Então, não, sem muita enrolação. Mega Man 11, maravilhoso, sem muita. Já joguei de novo, né? Joguei agora no Play 5. E, tipo, sem muita enrolação, um jogo incrível, fantástico. Tem algumas coisas que ficou faltando, né? No ponto de vista, poderia ter um Bass, um Protoman, né? Ele é de novo igual ao Mega Man 9. Mais ou menos um reboot, não, assim, uma releitura do Mega Man 1. Temos de novo o chefe de gelo, elétrico, chefe de pedra, chefe de fogo, chefe de bomba, né? Só não tem chefe de tesoura. Ou alguém se encaixaria como tesoura, mas eu acho que não. Mas tipo, é uma releitura de novo de Mega Man 1. Né? De novo, robôs do Dr. Light sendo sequestrados pelo Dr. Wily, reprogramados. Mas tipo, tem o sistema Double Gear, que deixa o Mega Man mais forte, de poder, o Power Gear ou o Speed Gear. Que eu acho que dá uma boa conexão sobre Mega Man X, né? Porque o Mega Man X é mais ágil, consegue carregar poderes, por conta dessas engrenagens que o Dr. Light acabou, né, lapidando elas e se aplicou no Mega Man X. Dead Space Remake, uma obra de arte fantástico. E aí, por que você meteu o dedo no Dead Space 3 e por que você não está deixando os criadores fazerem um Dead Space 4 ou um Dead Space 2 Remake? Cara, eu adorei. Geralmente os remakes, eu falo, sempre tem uns probleminhas, né? Que eles vão cortar coisas, vão mudar, mas aqui eles só adicionaram coisas. Modificaram algumas coisinhas aqui e ali, mas tipo, eu não me importei com essas modificações. Foram modificações boas. E ficou muito mais imersivo, cara. Eu adorei Dead Space Remake, é um jogo extremamente divertido. Se você é fã de Dead Space, você vai adorar. Tá muito mais fluido, né, do que o clássico, né, Dead Space 1. Então, Dead Space Remake, cara, se você é fã de jogos de terror ou se é fã de Dead Space, dá uma chance, cara. Que jogo maravilhoso. E um dos penúltimos jogos que eu zerei esse ano foi Sonic Cross Shadows Generations. E, ai, pessoal, eu tenho uns amigos meus que vão querer me matar. Eu acho que eles vão falar que eu tinha que ir por aqui. Mas vamos lá. O jogo Sonic Generations, jogo comemoração de aniversário. Você joga as fases do Sonic 1, 2, 3, Adventure 1, Adventure 2, Sonic Heroes, Sonic Unleashed, Sonic Colors e tem o Sonic 2006 que eu pulei também. Né? Você joga essas fases, tanto o modo 2D com Sonic clássico e também o modo 3D, que é o Bush, com Sonic moderno. E tá muito mais bonitinho, é bem divertido, cara. Assim, é um jogo simples que promete o que cumpre o que promete. Né? A remasterização ficou bem legal. E nós temos a versão que eles fizeram a mais, né? Um jogo novo, que é a do Shadow, né? O Shadow Generations. Que você vai parar no. Tá tendo um bug temporal, né? Por conta dos acontecimentos aqui do final do Colors, né? Que o Dr. Robotnik conheceu uma entidade cósmica tá, que mexe com o tempo, né? E resultou, né, que nos acontecimentos. E é legal, tipo, que nós temos meio que uma espécie de mundo aberto com o Shadow aqui, né? Conectado nesse mundo branco, nesse mundo fora do tempo. E eu acho que eles poderiam ter refeito a versão do Sonic, né? Eu entendo o ponto do Sonic pequenininho, né? Mas eles poderiam, pro Sonic grande, ter refeito tudo e ter feito um ambiente 3D aberto. Eu acho que seria bem bacana. Mas assim, é um ponto de vista meu. Cara, tipo, é um jogo bem gostoso, bem divertido. Mas só que assim, eu esperar um pouco mais. Né? Principalmente a história do Shadow. Né? Eu esperar um pouquinho mais algumas coisas. Cara, é um bom jogo do Sonic. Eu falo, eu acho que o Frontiers estragou minha percepção do Sonic. Mas vou pôr aqui rank B.
E o último jogo que eu joguei, Resident Evil Village. E eu sei que vai ser um pouquinho polêmico, mas eu vou ter que pôr aqui. Ah, joguei aqui no PlayStation 5 também. E cara, é um jogo muito gostoso de estar jogando, né? Tem mais ação e menos terror, né? O Resident Evil 7 conseguiu dar muito mais medo, né? Tive uns momentos meio que a ponta de jumpscare, mas cara, eu não fiquei tenso andando. Né? Um problema geral que eu penso que eu acho que é a mesma coisa que igual o Resident Evil 5 resolveria. Diminui a quantidade de inimigos, deixa um pouco munição um pouquinho mais escassa e faz tudo ambientado de noite com uma lanterna vagabunda. Ia dar um cagaço do caramba. Joga põe ambientação de noite. Mano, meter um negócio escuro, cara, você vai dar medo pras pessoas. Mas, tipo, o jogo é todo de dia, é bem iluminado. E, tipo, a história é boa. Né? Eu acho que é só a única coisa que eu fiquei triste que a parte do Chris é minúscula. Eles poderiam ter feito muito melhor. Eu espero que agora o Resident Evil 9, o Requiem, com o Leon, ele tem uma parte muito maior, né? Principalmente que ele foi anunciado, né? E tudo. Que não seja que não o Chris, que eu acho que dá o quê? Nem 10, 20 minutos de gameplay, meia hora, vai depender do jeito que você tá jogando. Mas, cara, é um jogo legal, ele se conecta com tudo que aconteceu no Resident Evil 7, né? Dá as conexões com o Resident Evil 1 e finalizou, né, a história do Ethan. E é isso aí, são esses jogos que eu joguei durante esse ano. Essa é a minha humilde opinião. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu queria. Deixa eu mudar aqui. Aqui. E me diz aí, né, se você já jogou algum desses jogos, jogou esse ano. Qual a opinião de vocês? Se vocês concordam com algum ponto de vista meu, eu não concordo. E se tem algum vídeo que vocês querem que eu faça um vídeo à parte, ó, faz um vídeo só sobre Resident Evil 8, ó, só sobre Pokémon Legends A. Aprofundar um pouquinho mais na minha opinião, que é que eu tentei ser mais breve possível. Apesar que o vídeo deu quase 40 minutos. Mas é isso aí, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!